Os oceanos do mundo cobrem 71% do nosso planeta. Apesar disso, eles permanecem amplamente inexplorados e continuam a nos surpreender com seus mistérios. Neste vídeo, você descobrirá as descobertas mais interessantes nos oceanos e mares. Número 1. Muitos marinheiros e pescadores sonham em encontrar um tesouro valioso. Claro, isso parece quase impossível, mas às vezes realmente acontece. Pescadores franceses tiveram sorte durante uma de suas viagens ao mar aberto. Eles notaram um container de carga na água e, naturalmente, ficaram curiosos sobre o que havia dentro. O container poderia conter itens muito valiosos ou nada, mas os pescadores esperavam pelo melhor desfecho. Eles tiveram que gastar muito tempo fixando cordas no container e depois puxando-o em direção ao barco de pesca. Quando finalmente conseguiram, abriram o container e perceberam que haviam encontrado ouro. O container estava completamente carregado com novos iPhones. O interior do container estava completamente seco, então todos os telefones estavam funcionando perfeitamente. Imagine a felicidade dessas pessoas, já que produtos da Apple são considerados dos mais caros do mundo. Infelizmente, às vezes, navios que transportam cargas valiosas enfrentam tempestades que fazem contêineres acabarem no mar aberto. Encontrá-los depois é muito difícil. Então esses pescadores franceses podem ser considerados bastante afortunados. Número 2. Acho que muitos de vocês concordariam que uma pessoa que se encontra sozinha no mar aberto tem quase nenhuma chance de sobreviver. Mas, na verdade, existem exceções e, às vezes, uma forte vontade de viver pode fazer milagres. Em janeiro de 2024, um pescador chamado Will Francis foi pescar na ilha norte da Nova Zelândia. Francis tinha vasta experiência em pesca no mar aberto, então, desta vez, ele navegou para longe da costa em seu barco, como de costume. Quando o homem pegou um marlim gigante, ele ficou muito feliz com a captura e não fazia ideia de que logo quase morreria. Francis tentou puxar o enorme peixe para bordo, mas calculou mal sua força, perdendo o equilíbrio e caindo na água. Por um tempo, o pescador tentou alcançar seu barco, mas não conseguiu. Percebendo que estava apenas desperdiçando energia, decidiu nadar em direção às ilhas, esperando que alguém o notasse. Milagrosamente, Francis conseguiu passar 23 horas no mar aberto até que notou outros pescadores. Ele usou seu relógio de pulso para refletir a luz do sol e sinalizar por ajuda. E felizmente funcionou. Ele foi resgatado. Segundo Francis, assim que viu seu barco se afastando, percebeu que provavelmente ia morrer, mas sua forte vontade de viver o ajudou a sobreviver. Número 3. Sereias são personagens de mitos. E claro, poucas pessoas acreditam na sua existência real. No entanto, no templo budista Kenji Anduin, localizado na cidade japonesa de Asakuchi, há uma múmia notável. Ela tem apenas 30 centímetros de comprimento. A criatura a que esses restos pertencem parece muito similar a um humano ou um macaco, mas abaixo da cintura, em vez de pernas, tem uma cauda de peixe. Isso significa que o templo japonês guarda uma verdadeira múmia de sereia. De acordo com uma nota anexada à múmia, essa criatura foi capturada por pescadores no século XVIII. Eles não sabiam o que fazer com sua descoberta. Então a secaram e levaram para Osaka, onde venderam a múmia para uma família rica. Por muito tempo, essas pessoas mantiveram-na como uma herança de família. Mas no início do século XX, seus descendentes entregaram o objeto incomum ao templo. Em 2023, cientistas da Universidade de Kurashiki de Ciência e Artes decidiram estudar a múmia para descobrir que tipo de monstro foi capturado no século XVIII. A análise da cauda e da mandíbula mostrou que pertenciam a um peixe predador da família Crower. O cabelo na cabeça da sereia era feito de pelo de animal, e as mãos e o esqueleto foram montados a partir de vários ossos e papel. A datação por radiocarbono da múmia mostrou que ela tem cerca de 140 anos. Esta pesquisa mostrou que a múmia de sereia foi na verdade feita pelo homem. No entanto, os monges do templo decidiram que a relíquia permaneceria com eles, porque, apesar de ser falsa, parece muito realista. Número 4.
Em janeiro de 2024, uma criatura morta foi descoberta na praia de Pico de Ouro, em Centla, México. Ninguém sabia que tipo de animal era, mas parecia muito assustador. Definitivamente não era um peixe, pois tinha pernas e um pescoço longo. Mas a característica mais notável do monstro eram suas presas gigantes que saíam da boca. A criatura morta estava nos arbustos perto da costa. Provavelmente foi levada para a praia pelas ondas após uma tempestade. A julgar pelo estágio de decomposição, esse animal estava morto há bastante tempo. Fotos da besta incomum rapidamente se espalharam nas redes sociais. Os moradores locais estavam preocupados com que tipo de monstros habitavam o mar perto da cidade deles. No entanto, os cientistas acreditam que as pessoas estão seguras e que não se trata de um monstro, mas de algum tipo de mamífero. Restava apenas determinar exatamente qual. Os especialistas afirmam que esses restos pertencem a um selo morto, pois todas as características anatômicas do animal apontam para isso. No entanto, os moradores locais ficaram insatisfeitos com essa resposta, já que nenhuma análise laboratorial foi conduzida, o que significa que é impossível falar de uma identificação precisa do animal. Número 5. Em 2023, pescadores malaios descobriram um pedaço flutuante de terra perto da ilha de Sumatra. Surpreendentemente, várias plantas estavam crescendo ativamente nele. Isso parecia estranho para eles, então relataram sua descoberta a cientistas locais. Geólogos foram enviados para investigar esse objeto. Eles mediram sua área, que era de pouco menos de 4 metros quadrados, e estudaram a composição do solo. Como resultado, concluíram que os pescadores encontraram uma ilha flutuante. Na verdade, ilhas flutuantes são bastante comuns nos oceanos do mundo. Elas podem ser partes destacadas da costa, pedra pómez vulcânica ou massas densas de algas marinhas. Sua espessura varia de alguns centímetros a vários metros, e sua área pode ser superior a 10.000 metros quadrados. Elas podem ser completamente áridas ou abundantes em vegetação exuberante. No entanto, todas as ilhas flutuantes compartilham a característica de derivar livremente na superfície da água. Então, a descoberta dos pescadores malaios não foi totalmente única, mas ilhas flutuantes ainda são algo que você não vê com muita frequência. Número 6. Os oceanos do mundo são incrivelmente ricos em habitantes das profundezas. Até o momento, cerca de 150.000 espécies de animais são conhecidas, mas imagine quantas delas permanecem desconhecidas. Muitas criaturas das profundezas têm uma aparência desagradável e até assustadora. Às vezes, os pescadores se deparam com essas criaturas, mas o que esses pescadores pegaram em suas redes chocou a todos. As imagens mostram pescadores tentando retirar redes com algo muito grande dentro. A princípio, parece um peixe enorme, mas quando a criatura se vira para as pessoas, eles veem que é algo diferente. Este monstro tem um corpo humano e uma cauda de peixe. Então os pescadores pensaram que era uma sereia. Na verdade, esta não é a primeira história de pessoas encontrando sereias e humanoides subaquáticos. Até o famoso explorador Cristóvão Colombo escreveu sobre ter visto 3 dessas criaturas no Mar Caribe. Segundo ele, elas não são tão bonitas quanto os mitos descrevem e parecem mais com homens do que com mulheres. Céticos acreditam que sereias não existem e que Colombo encontrou não criaturas míticas, mas peixes-boi. Isso é bastante possível, pois ainda não há evidências diretas da existência de humanoides subaquáticos. Claro, neste vídeo vemos algo que se parece com uma sereia, mas então por que os pescadores não entregaram a criatura? Número 7. Em 2014, um experiente pescador australiano chamado Kim Haskell foi pescar em Queensland. Como ajudantes, caso pegasse uma grande captura, Kim levou seu irmão e sobrinho com ele. Inicialmente, a viagem de pesca transcorreu normalmente. Os homens pegaram vários peixes pequenos e estavam prestes a voltar para casa quando de repente perceberam que algo muito grande havia sido fisgado. Quando finalmente conseguiram puxar sua captura para fora da água, ficaram chocados. Era um grande atum com um chifre saindo de sua cabeça. Kim nunca tinha visto nada parecido antes. Ele tirou várias fotos do atum unicórnio e decidiu devolvê-lo à água.
Ao retornar para casa, ele postou uma foto do peixe incomum nas redes sociais com a legenda: "Este atum com um espinho na cabeça foi capturado no Recife externo, perto de Cooktown, Queensland, Austrália." A foto rapidamente se espalhou pela internet e gerou muitas discussões. Algumas pessoas pensaram que não era um atum, mas algum tipo de monstro. Outros sugeriram que Kim havia capturado uma espécie desconhecida de atum. No entanto, a maioria acreditava que não era um chifre, mas algum objeto afiado que o peixe havia encontrado acidentalmente. Incrivelmente, ele não morreu por causa disso e se transformou em um atum unicórnio único. Número 8. Os caranguejos ferradura são alguns dos animais mais fascinantes do nosso planeta. Eles parecem ter chegado ao nosso mundo moderno da era dos dinossauros. Na verdade, isso é parcialmente verdade. Os caranguejos ferradura são verdadeiros fósseis vivos. Eles apareceram pela primeira vez em nosso planeta há mais de 400 milhões de anos. Ao contrário da maioria dos outros animais antigos, eles sobreviveram até hoje. Os caranguejos ferradura se assemelham a caranguejos em certa medida, pois também têm uma carapaça e pinças, mas pertencem à ordem dos aracnídeos aquáticos ceratoides. Esses animais receberam seu nome devido à sua longa espinha caudal. Milhões de anos atrás, os caranguejos ferradura eram pequenos em tamanho, mas agora seu comprimento corporal pode chegar a 60 centímetros. O corpo desses artrópodes consiste em um cefalotórax e um abdômen, ambos cobertos por duas placas dorsais. Os caranguejos ferradura têm 24 pernas. Os primeiros 5 pares são usados para capturar alimentos e para movimentação e estão localizados na parte frontal do corpo do animal. Os 7 pares restantes estão localizados no abdômen. Os primeiros 2 pares são usados para reprodução e os restantes evoluíram para placas. Curiosamente, os caranguejos ferradura têm sangue azul. Isso ocorre porque seu sangue contém hemocianina em vez de hemoglobina. As pessoas extraem ativamente o sangue dos caranguejos ferradura porque ele contém coagulógeno, que ajuda a combater eficazmente bactérias e toxinas. E número 9. Trabalhadores em uma plataforma de petróleo localizada a 130 quilômetros da costa mais próxima ficaram muito surpresos ao ver um pequeno cachorro sentado em um dos suportes da plataforma. Eles notaram que o cachorro estava muito exausto. Provavelmente, nadou até a plataforma com suas últimas forças. Os trabalhadores entenderam que o animal estava no oceano há muito tempo e que apenas eles poderiam salvá-lo da morte. Eles decidiram agir imediatamente. Era impossível retirar o cachorro dos suportes da plataforma à mão, então amarraram um laço na extremidade de uma corda e o jogaram em volta do pescoço do cachorro. Incrivelmente, conseguiram com sucesso laçar a corda e puxar o pobre cachorro na primeira tentativa. O cachorro estava tão exausto que nem conseguia ficar em pé, além de estar muito sedento. Os trabalhadores deram água ao animal e o deixaram descansar. Quando o cachorro se recuperou, começaram a pensar em como levá-lo para a costa, já que as regras proibiam que deixassem a plataforma. Um dos homens sugeriu construir uma caixa resistente para colocar o cachorro e entregá-lo a um navio que passasse por ali. Logo, um petroleiro se aproximou da plataforma e eles nem precisaram baixar a caixa na água. O cachorro foi transportado com sucesso para a costa e entregue a um abrigo de animais. Número 10. O Triângulo das Bermudas é um dos lugares mais misteriosos e assustadores do nosso planeta. Esta zona está localizada no Oceano Atlântico, entre o estado americano da Flórida, Porto Rico e as Ilhas Bermudas. Acredita-se que navios e aviões desaparecem sem deixar rastros nesta área. Alguns podem considerar isso um mito, mas naufrágios no Triângulo das Bermudas acontecem com bastante frequência. Recentemente, um marinheiro experiente compartilhou sua história de viagem ao longo de uma rota que passava por essa zona mística. Segundo ele, apenas 1 hora após seu navio entrar no Triângulo das Bermudas, o clima claro se transformou em uma forte chuva com ventos tempestuosos. O navio mal conseguiu lidar com o mau tempo e o marinheiro e seus colegas estavam prontos para encontrar seu fim. Mas o que causa a anomalia do Triângulo das Bermudas? Existem várias teorias, incluindo a ideia de que esta parte do oceano pertence aos alienígenas.
No entanto, de acordo com a hipótese mais plausível, esta zona tem um grande número de recifes e o clima lá é bastante instável, frequentemente surpreendendo os marinheiros com tempestades e ciclones frequentes. Especialistas dizem que, na realidade, existem áreas mais perigosas nos oceanos do mundo do que o Triângulo das Bermudas. Número 11. Imagine que você está fazendo uma caminhada matinal em uma praia deserta. Você desfruta da brisa fresca e dos raios quentes do sol. Parece que nada pode estragar este momento, mas de repente você percebe um objeto escuro estranho na costa. Ao se aproximar, vê que é um peixe, mas parece um monstro de um filme de terror. Uma criatura redonda e preta com pele brilhante e sem escamas, uma enorme boca dentada e um apêndice feio na cabeça. Uma visão bastante desagradável, não é? Em 2024, os moradores de Cannon Beach, Oregon, descobriram um peixe tão assustador na costa. Descobriu-se ser uma espécie muito rara chamada peixe-futebol do Pacífico. Estes são um dos tipos de peixes pescadores que habitam o Oceano Pacífico a profundidades de 600 a 1.000 metros. Os peixes-futebol são muito raros, então os cientistas têm poucas informações sobre suas características de vida. Como típicos peixes pescadores, eles usam a luz de um engodo fosforescente na testa para atrair presas. Esses animais podem gerar luz graças a bactérias especiais. Os cientistas agora conhecem pelo menos 200 espécies de várias criaturas subaquáticas que possuem bioluminescência. Os peixes-futebol nunca deixam seu habitat nas profundezas, tornando os encontros com eles muito raros. Até hoje, apenas 31 desses peixes foram encontrados em todo o mundo. Número 12. Por muito tempo, os cientistas têm conduzido pesquisas na Fossa das Marianas, durante as quais frequentemente fazem as descobertas mais incríveis. A Fossa das Marianas está localizada na parte ocidental do Oceano Pacífico, perto das Ilhas Marianas, que lhe deram o nome. Esta fossa oceânica profunda é a mais profunda do mundo. A profundidade máxima da Fossa das Marianas é de pouco menos de 11.000 metros abaixo do nível do mar. No fundo do ponto mais profundo da fossa, a pressão da água atinge 108 megapascais, o que é pelo menos 1.000 vezes maior do que a pressão atmosférica normal ao nível do mar. Apesar disso, há vida. Em 2016, uma expedição da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica no navio Oceanus Explorer foi organizada para estudar a Fossa das Marianas. Durante a pesquisa, a uma profundidade de mais de 6.000 metros abaixo do nível do mar, os cientistas descobriram o peixe mais profundo da família Apiona apionidae. Pertencem à ordem dos peixes com nadadeiras radiadas. Eles têm um corpo achatado e alongado e uma cabeça pequena. Suas nadadeiras dorsais, caudais e anais estão fundidas em uma única linha. Esses peixes têm pele transparente e gelatinosa e não possuem bexiga natatória. Os apionídeos habitam profundidades de 2 a 6.000 metros abaixo do nível do mar, estabelecendo um verdadeiro recorde entre todos os peixes descobertos anteriormente. Número 13. Em 2023, pescadores na Baía de Bis capturaram um peixe predador muito estranho. Naquele dia, uma estudante de pós-graduação da Universidade Internacional da Flórida, Devone Casana, estava no barco com os pescadores. Ela estava pesquisando tubarões-tigre, mas quando os pescadores pegaram um peixe predador diferente, ela imediatamente reconheceu como sendo um tubarão da Groenlândia. Além disso, o peixe estava meio cego e muito velho. Casana estimou que poderia ter cerca de 500 anos. Os tubarões da Groenlândia são os maiores representantes da ordem Squaliformes. Seus corpos podem ultrapassar 7 metros de comprimento. Esses peixes predadores habitam as águas frias das costas dos Estados Unidos, Canadá, Groenlândia e Europa Noroeste. Eles têm corpos grandes, nadadeiras dorsais curtas e fendas branquiais pequenas. Os tubarões da Groenlândia são muito lentos. Mesmo quando capturados por pescadores, não oferecem resistência. Eles se alimentam de peixes pequenos e carniça. Curiosamente, a vida média desses tubarões é de 392 anos.
Eles atingem a maturidade sexual com mais de 100 anos de idade. Sim, eles são verdadeiros longevivos entre os peixes, então talvez Devone Casana estivesse certa, e o tubarão da Groenlândia capturado tivesse realmente cerca de 500 anos. Número 14. O iate Joita foi construído em 1931 por encomenda do diretor de Hollywood, Roland West. Naquela época, era considerado um navio muito luxuoso, equipado com um sistema de navegação moderno. Joita serviu a seu dono por 3 anos antes de ser vendido para o empresário Milton Bacon. Em 1941, o iate foi convertido em um barco de patrulha militar e usado para patrulhar a área perto das Ilhas Havaianas. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Joita foi revendida várias vezes para empresas comerciais e acabou sendo comprada pela professora de antropologia Katina Luomala, que a deu a seu amigo Thomas Miller. Em 1952, Thomas Miller era um capitão experiente que frequentemente recebia várias encomendas de transporte. Em 1º de outubro de 1955, ele aceitou uma oferta lucrativa. Miller precisava transportar passageiros e carga para a ilha de Tuvalu. 2 dias depois, Joita, com 16 tripulantes, 9 passageiros e carga a bordo, partiu do porto de Apia para Tuvalu. A viagem deveria durar no máximo 48 horas, mas o navio nunca chegou ao porto. Uma operação de busca e resgate foi organizada, mas não teve sucesso. Joita foi encontrada apenas em 10 de novembro daquele ano, à deriva a milhares de quilômetros da rota planejada. O iate estava parcialmente submerso, não havia pessoas a bordo. Após a inspeção do navio, foi descoberto que o capitão havia tentado enviar um sinal de socorro, mas por algum motivo ele nunca foi enviado. Infelizmente, a razão pela qual o iate acabou à deriva tão longe do curso permanece desconhecida, assim como o destino das 25 pessoas a bordo. Na número 15. Lady Lovibond é um navio fantasma de 3 mastros que, segundo lendas de marinheiros, aparece no mar a cada 50 anos. A história deste navio começou no século XVIII, quando em fevereiro de 1748, o capitão do navio, Simon Reed, embarcou em uma viagem marítima da Inglaterra para Portugal. Sua rota passava por uma área muito perigosa chamada Goodwin Sands. Esta área é um grupo de bancos de areia localizados na parte sul do Mar do Norte, em Kent. Um grande número de navios naufragou lá devido a mudanças repentinas no clima. Os marinheiros não perceberam que a maré havia acabado, fazendo com que seus navios encalhassem. Durante essa viagem, Simon Reed decidiu celebrar seu recente casamento com os outros tripulantes. Por acaso, sua esposa Annette também estava a bordo do Lady Lovibond. Também a bordo estava o primeiro imediato, John Rivers, que estava apaixonado por Annette e, claro, estava infeliz com o casamento. Quando o Lady Lovibond chegou ao Goodwin Sands, Rivers matou o contramestre e deliberadamente fez o navio encalhar. O navio se despedaçou e todos os tripulantes, incluindo os recém-casados, pereceram. O incidente foi considerado um acidente em tribunal e a história foi esquecida. No entanto, em 1848, pescadores testemunharam um fenômeno estranho. Eles relataram ter visto uma escuna de 3 mastros aparecer de repente no mar e depois afundar em alta velocidade. Os pescadores correram para ajudar, mas não encontraram nenhum vestígio do navio. Surpreendentemente, a cada 50 anos, pescadores e marinheiros relataram ter visto um fenômeno semelhante em Goodwin Sands. A última aparição do fantasma de Lady Lovibond foi em 1948, mas por algum motivo ele não apareceu em 1998. Talvez essa história seja apenas uma lenda. Número 16. Em 2016, o pescador australiano Mark Watkins foi pescar com seu pai no Oceano Pacífico. Eles navegaram para longe da costa e notaram um objeto estranho na água que parecia um balão ou uma nave espacial alienígena. Esse objeto era redondo, com listras enrugadas. Os homens decidiram se aproximar para entender o que era. Quanto mais se aproximavam do objeto, mais forte se tornava o terrível cheiro.
Mais tarde, descobriram que o objeto na água não era um balão, mas uma carcaça de baleia. O corpo do animal morto havia inchado significativamente devido aos gases liberados após a morte. Quando Mark e seu pai perceberam que não haviam encontrado nada de interesse, decidiram fotografar a baleia morta e retornar ao seu local de pesca. Depois de algum tempo, a carcaça da baleia foi atacada por tubarões e não parecia mais um balão. Segundo cientistas, carcaças de baleias inchadas podem explodir e causar muitos problemas para cidades localizadas à beira-mar, já que o cheiro de seus corpos mortos é considerado um dos piores do mundo. Felizmente, os tubarões ajudam a lidar com esse problema. Número 17. Em abril de 1977, ao largo da costa da Nova Zelândia, pescadores japoneses no navio Zuiyu Maru ergueram uma enorme carcaça estranha usando uma rede de arrasto. O comprimento de seu corpo era de pelo menos 10 metros e seu peso foi estimado em 2 toneladas. Segundo os pescadores, essa criatura marinha tinha um pescoço muito longo, 4 nadadeiras vermelhas e uma cauda. O capitão do navio ordenou que amostras do monstro marinho fossem coletadas e fotografias fossem tiradas. Depois o jogou ao mar, pois o navio estava sobrecarregado com peixes e a carcaça não só pesava muito, mas também cheirava terrivelmente. Os tripulantes do navio de pesca foram contra descartar o corpo do animal. O oceanógrafo a bordo, Michihiko Yano, sugeriu que esses poderiam ser os restos de um plesiosauro e que a carcaça deveria ser levada à terra. No entanto, o capitão não mudou sua decisão. Ao retornar para casa, Michihiko Yano fez um esboço da criatura e procurou cientistas para ajudá-lo a identificá-la. Cientistas japoneses reconheceram que o animal se parecia muito com um plesiosauro, mas como ele poderia ter acabado no mar no século XX? Paleontólogos modernos explicam que pescadores anualmente capturam carcaças inchadas que podem ser confundidas com dinossauros, mas na realidade são tubarões ou baleias mortas. É provável que o monstro Zuiyu Maru fosse na verdade um tubarão, pois esses peixes predadores têm uma maneira peculiar de decomposição que pode se assemelhar a um plesiosauro. Número 18. Em 2020, ao largo da costa da província de Maluku, na Indonésia, pescadores locais capturaram uma fêmea de tubarão. A princípio, nada parecia incomum. Quando começaram a eviscerar o predador, encontraram 3 filhotes dentro dela. Um deles realmente chocou os pescadores. O filhote de tubarão era completamente branco, mas o mais surpreendente é que, em vez de 2 olhos laterais, ele tinha apenas um olho localizado no centro da cabeça. O embrião de tubarão já tinha nadadeiras formadas, o que significava que estava prestes a nascer, mas com tais características, provavelmente teria morrido imediatamente após o nascimento. Os pescadores decidiram capturar sua descoberta incomum em câmera e relataram à autoridade de vigilância marítima local. Como resultado, o tubarão ciclope acabou com os cientistas. A pesquisa mostrou que o filhote de tubarão tinha vários distúrbios genéticos, particularmente albinismo e ciclopia. No albinismo, os seres vivos têm produção insuficiente de pigmento, resultando em uma cor branca e olhos rosados. A ciclopia é caracterizada pela fusão dos globos oculares, que estão localizados em uma única órbita no meio da cabeça. Animais com esse defeito geralmente morrem nos primeiros dias de vida. Número 19. Às vezes, após uma tempestade, o mar leva à costa algo simplesmente impossível de identificar. Em 2018, um enorme monstro cabeludo de 20 metros foi descoberto na costa de San Antônio, nas Filipinas. O corpo dessa criatura estava completamente coberto de pelos cinza desgrenhados, sem características identificáveis para determinar a espécie do animal. Os 2 homens que descobriram essa criatura decidiram puxá-la para a costa. Naquele momento, uma multidão de moradores locais já havia se reunido na praia. As pessoas estavam curiosas para saber que tipo de monstro marinho era, mas poucos ousaram se aproximar devido ao terrível cheiro emanado da carcaça. Curiosamente, um ano antes, os filipinos haviam encontrado uma criatura peluda semelhante, levada à costa em uma das ilhas Dagat.
Cientistas especulam que as carcaças peludas pertencem a baleias, mas o que causou sua morte e por que seus corpos se tornaram monstruosos em aparência ainda precisa ser descoberto. Os filipinos, por outro lado, têm uma opinião diferente sobre a descoberta estranha. Eles acreditam que é uma criatura mitológica e que sua aparência pode ser um presságio de desastres naturais. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Esta imagem nos foi enviada por um inscrito. Na verdade, ele nos questionou se conhecíamos a procedência, mas não conhecemos. Se você sabe algo sobre essa imagem, nos conte nos comentários. Número 20. À primeira vista, você pode pensar que esta criatura não é real, mas na verdade é um filhote de tubarão. Sim, realmente parece um brinquedo e parece muito assustador. Este filhote de tubarão foi encontrado por um pescador chamado Abdullah Nurin, ao largo da costa da Indonésia. Ele capturou uma fêmea adulta de tubarão e, ao começar a eviscerá-la, encontrou 3 filhotes dentro dela, um dos quais tinha um rosto muito estranho. Ao ver essa criatura estranha, o pescador ficou perplexo, pois nunca havia encontrado nada parecido antes. Então, o homem decidiu capturar o filhote de tubarão em sua câmera. Ele colocou o pequeno tubarão em uma caixa e, nessa posição, ele parecia um humanoide. O vídeo mostra claramente que, por alguma razão, os olhos do peixe estão localizados abaixo do nariz, o que confundiu Abdullah. Especialistas acreditam que essa aparência incomum do filhote de tubarão se deve a alguma doença genética, já que os olhos dos tubarões geralmente estão localizados nas laterais do focinho e não abaixo dele. Portanto, este filhote provavelmente não teria sido capaz de viver uma vida normal e muito provavelmente teria morrido imediatamente após o nascimento. O pescador decidiu manter sua descoberta incomum como um momento e a armazena em sua geladeira. Quase 1 quilômetro da costa, eles notaram um animal peludo e branco na água. Surpresos, os amigos decidiram se aproximar e perceberam que era um pequeno cachorro. O cachorro estava mal conseguindo se manter à tona, sinalizando desesperadamente às pessoas que precisava de ajuda. Claro, eles não podiam deixar o animal em perigo. Os amigos decidiram capturar sua operação de resgate em vídeo para depois postar em uma plataforma de compartilhamento de vídeos popular. As imagens mostram um homem nadando com um pequeno Jack Russell Terrier em direção ao barco, onde seus 2 amigos aguardavam. Mesmo quando o cachorro estava seguro no barco, ele ainda estava muito assustado. Isso não é surpreendente, já que estava sozinho nas águas profundas do oceano. Alguns usuários sugeriram que os amigos encenaram o vídeo jogando seu próprio cachorro ao mar. No entanto, os autores do vídeo insistiram que era um evento real, não uma armação. Graças a esse vídeo, os donos do cachorro foram rapidamente encontrados e levaram seu animal de estimação de volta para casa. E é isso, amigos. Deixe seu like se tiver gostado e comente o que você achou. Nos encontramos no próximo vídeo.